Aquele deveria ter sido o dia mais honroso da minha vida, o momento em que tudo o que suportei em silêncio finalmente ganharia voz. Não através de palavras, mas da insígnia que eu receberia no peito. Anos de chuva em formatura, de noites sem dormir no sertão, de missões que eu nunca contei nem para o meu espelho. Meu corpo tinha cicatrizes que não cabiam num currículo militar, mas ali, diante daquela plateia, diante da bandeira hasteada no pátio central da academia, eu me sentia inteira, pronta, engrandecida por tudo o que suportei para chegar àquele instante. O anúncio foi claro. Pelo grau de dedicação, liderança e honra em serviço, promovemos a Coronel Lorena Vilela ao posto de general de brigada. Meu nome ecoou forte, e por um segundo, o silêncio entre as palmas pareceu me alcançar por dentro. Eu sorri, contida, como fui treinada. Subi os 2 degraus da plataforma com firmeza, meus ombros retos, minha mão direita esticada no comprimento exato da continência. Eu sabia que estavam me observando. A imprensa, os oficiais, os novos cadetes que sonhavam em chegar onde eu estava. Mas nenhum olhar me pesava tanto quanto o que vinha da primeira fileira, à esquerda. Meu meio-irmão. Ele estava ali. Camisa azul clara amarrotada, sapato gasto, expressão cínica disfarçada de orgulho. Era a primeira vez que comparecia a algo meu em 20 anos. E mesmo assim, quando nossos olhos se encontraram, havia algo amargo nos dele. Um veneno antigo, envelhecido em silêncio. Era como se ele tivesse vindo não para me ver subir, mas para confirmar que eu não cairia. E quando caí, foi pelas mãos dele. A solenidade continuou. A tropa perfilada, o hino nacional ao fundo, o almirante ao meu lado preparando-se para entregar o bastão simbólico da nova patente. Eu me mantinha ereta, concentrada, sentindo as contrações leves da gravidez. Quase 4 meses já. Ainda não era visível sob o uniforme de gala, mas meu corpo sentia. Eu estava ali como oficial, como mulher, como mãe em gestação. E talvez no fundo foi isso que mais incomodou o homem que dizia ser da minha família. Foi tudo rápido. O protocolo mandava que familiares próximos subissem para fixar a medalha no peito do promovido. Meu pai biológico morreu antes de me conhecer. Minha mãe alegou problema na coluna e não foi. Então ele, com sua falsa dignidade, se ofereceu para representá-la. Não sei por que permiti. Talvez uma parte de mim, estúpida e sedenta por uma reconciliação impossível, tenha aceitado aquele teatro. Ele subiu, lento, passos pesados. Fingiu ajeitar meu colarinho. Sussurrou algo que eu não entendi. Ou talvez entendi e não quis acreditar. E então, num movimento brusco, me acertou com o joelho no estômago. O impacto me arrancou o ar. Não gritei. Apenas ouvi, abafado, o som de algo estourando por dentro. O mundo inclinou. Meu corpo cedeu. A dor era aguda, intensa, mas surreal. Não era só física. Era ancestral. Era o peso de toda a violência que me rondava desde criança e que, naquele instante, havia decidido se manifestar com crueldade diante de todos. O chão veio de encontro ao meu rosto. Senti o calor se espalhar pelo ventre e pelas pernas. Sangue. O branco do meu uniforme se tingiu num tom que nunca mais consegui lavar da memória. Os gritos vieram depois. Um estalo coletivo. O almirante foi o primeiro a se abaixar. "Chame uma ambulância, agora!" Ele gritou para alguém atrás. Eu ouvia como se estivesse debaixo d'água. Minhas mãos buscaram instintivamente o ventre. Tudo o que consegui dizer foi: "Não, por favor, não agora." Foi quando o almirante, em choque, se virou para os que estavam paralisados. "Ele atacou uma general! Ela está grávida! Acabou de perder o bebê!" O silêncio que veio em seguida foi um vazio absoluto, como se a base inteira tivesse parado de respirar. Ele, meu meio-irmão, ficou ali parado. Não fugiu, nem chorou. Apenas me encarou como se fosse eu a culpada. Como se minha presença, minha ascensão, minha gravidez, meu fôlego, tudo isso fosse um insulto pessoal. A segurança veio. Algemaram-no ali mesmo. E eu fui levada de maca, com o corpo tremendo e a alma gritando num idioma que ninguém ouvia. Na ambulância, enquanto me enfiavam agulhas e checavam sinais, eu fechei os olhos. Tudo doía. Mas o que mais doía era saber que eu o deixei se aproximar, que confiei mesmo por um instante, que ali, em um dos dias mais importantes da minha vida,
Eu não estava apenas perdendo meu filho. Eu estava assistindo o fim de qualquer laço de sangue que me restava. O hospital foi apenas a confirmação daquilo que meu corpo já sabia. Não conseguimos salvar, general. Sinto muito. O médico disse isso como quem carrega uma pedra dentro da boca. Eu não chorei. Não naquele momento. Apenas pedi para ficar sozinha. E quando me deixaram, olhei para o teto branco e imaginei o pátio da cerimônia. O silêncio. As bandeiras. O som abafado do grito. E o sangue que não era só meu. Era a última herança de uma história familiar podre que eu tentei ignorar por tempo demais. Meu nome estava nas manchetes naquela noite. General é atacada pelo próprio irmão durante cerimônia oficial. Manchetes que não sabiam nem metade da história. Manchetes que não diziam que aquele ataque começou muito antes. Começou com a infância roubada, com os silêncios da minha mãe, com o descaso da família, com as humilhações que ninguém viu. Começou com a inveja sendo alimentada ano após ano como um cão faminto embaixo da mesa. E explodiu no único dia em que ele não suportou mais me ver erguida acima da lama que ele mesmo escolheu afundar. Mas aquela história não terminaria ali. Eu ainda tinha o que construir. Ainda tinha algo para dizer. E não com gritos, nem com violência. A minha resposta viria como tudo o que aprendi a fazer no exército. Com precisão, com honra e com disciplina. Ele me tirou um filho, mas não tiraria minha farda, nem a verdade, e muito menos a minha voz. Ele nasceu antes de mim, 2 anos antes, filho de um casamento rápido e desgastado que minha mãe preferia apagar do que recordar. O pai dele saiu de cena cedo, desses homens que deixam filhos como quem deixa um recibo em cima da mesa, assinado, abandonado, com data vencida. Ela nunca falava muito dele, e quando falava, era com uma sombra nos olhos, como quem amaldiçoava o próprio passado sem coragem de chamá-lo pelo nome. Quando me teve, já era outra mulher. Casada com meu pai, um homem mais velho, rígido, austero, militar como eu viria a ser, mas de outra época, e de um tipo que ainda acreditava em ordem como forma de amor. Crescemos na mesma casa, mas em mundos diferentes. Ele era o filho do erro, eu era a filha do dever. Enquanto minha mãe passava a mão na cabeça dele por cada bilhete de advertência da escola, meu pai fazia questão de dobrar meu uniforme e me olhar nos olhos antes de cada apresentação no colégio militar. Ele me exigia disciplina. Dizia que o mundo não ia ser gentil com mulheres que queriam comando, que eu teria que ser mais forte, mais fria, mais preparada. E eu fui. Enquanto meu meio-irmão rodava nas séries, pichava muros e sumia por dias, eu era a que voltava para casa com medalhas escolares, cadernos organizados, cheiro de papel novo, e ele me odiava por isso. Não dizia, mas era um ódio que se empilhava em silêncios, em portas batidas, em olhares que atravessavam meu prato no jantar. Aos 10, ele me empurrou escada abaixo e disse que foi brincadeira. Aos 13, rasgou minha mochila e espalhou tudo pela rua em frente à escola. Foi sem querer, disse. Minha mãe sempre acreditava nele. Sempre dizia, ele é só inseguro. Você precisa entender que ele sente que perdeu espaço. Ele não teve a mesma sorte que você. E eu, criança que era, tentava perdoar. Tentava acreditar que amor de irmão podia vir disfarçado de grosseria, que era só uma fase. Mas não era fase. Era veneno. Um que fermentava em cada pequena vitória minha. Ele nunca suportou que eu tivesse um nome limpo. Que os professores elogiassem minha postura, que os vizinhos comentassem que eu era a esperança da família. Quando entrei para a escola preparatória militar, com 17 anos, ele me olhou como se eu tivesse traído alguma regra silenciosa. Você só conseguiu isso porque o velho te treinou como cachorro. Foram as palavras que ele escolheu. Disse na cozinha, enquanto eu comia um sanduíche frio. Minha mãe ouviu, e em vez de repreendê-lo, virou-se para mim e disse, você sabe que ele não tem filtro. Não provoca. Não provoca. Essa frase grudou em mim como uma sentença. Como se eu fosse a culpada por ter vencido. Por não ter me curvado ao mesmo destino dele. Por ter escolhido um caminho de dureza e honra, enquanto ele afundava em pequenos crimes, mentiras e promessas quebradas. Aos 21, ele já tinha 2 boletins de ocorrência nas costas e uma namorada grávida que desapareceu antes do parto. Aos 23, entrou num programa de reabilitação e foi internado por 6 meses. Quando saiu,
Me mandou uma mensagem, a única em anos. Se eu sumir de novo, finge que nunca teve irmão. E eu fiz isso, não por rancor, mas porque entendi que ele já tinha me apagado muito antes disso. Mesmo assim, ele nunca saiu completamente do cenário. Sempre surgia nas festas de fim de ano com olhos avermelhados, cheiro de bebida, um discurso de que dessa vez ia mudar. Minha mãe acreditava. Sempre deixava um prato a mais. Sempre pedia que eu não tocasse no assunto, que não fosse dura. Eu, já com carreira em andamento, promovida a capitã, depois a major, tentava manter a distância emocional. Mas ele sempre conseguia me puxar para o redemoinho, como se meu brilho o ferisse mais do que qualquer agressão física. No ano em que meu pai morreu, ele não apareceu no enterro. Mandou uma mensagem dizendo que não queria hipocrisia. Minha mãe chorou em silêncio no quarto e eu fiquei com os papéis do inventário, organizando contas, resolvendo a venda do carro, assinando procurações. Ela dizia que o coração dele era bom, só era doente. E eu, tentando preservar algum fio de laço, deixei uma parte da herança para ele, mesmo sem obrigação legal. Ele nunca agradeceu. O tempo passou. Eu subi. Fiz cursos em Brasília, estive em operações conjuntas, representei o país em uma conferência no exterior. Quando o nome General Vilela começou a circular internamente como indicação futura, minha mãe comentou com ele. Ela me disse depois que ele ficou feliz, mas algo no olhar dela já mostrava que não era verdade. Na semana seguinte, ele reapareceu. Surgiu com uma caixa de bombons barata e um sorriso que não combinava com os anos de silêncio. Disse que queria reatar, que tinha mudado. Falou do velho tempo, usou apelidos de infância. Me chamou de maninha, pela primeira vez desde os 12 anos. Parte de mim se inquietou, mas outra parte, cansada, grávida, emocionalmente esgotada, quis acreditar. Ele disse que queria assistir à minha promoção. Disse que seria uma honra. Eu hesitei, mas autorizei. Nos dias que antecederam a cerimônia, ele se hospedou na casa da minha mãe. Segundo ela, estava sóbrio, calmo. Mas quando fui visitá-los, vi no seu olhar algo que me deu náusea. Um brilho de zombaria. Um riso que ele não deixava sair, como se já soubesse de algo que eu ainda não sabia. Quando coloquei a mão sobre a barriga, ele olhou fixamente e disse: "Quem diria? Até você se multiplicando agora." Soou como elogio, mas era ameaça. E eu ignorei. Erro meu. Eu deveria ter lido os sinais. O jeito como evitava me encarar direto. A forma como fingia bater palmas quando me via na televisão. O modo como comentava: "Não é tudo isso também, né?" Quando minha mãe exaltava meus feitos. Ele odiava minha farda, porque ela era a prova de que ele ficou para trás. E odiava minha gravidez porque ela era a confirmação de que eu construía um futuro, enquanto o dele se esfarelava em fracassos acumulados. O dia da cerimônia ele chegou cedo. Camisa passada, perfume forte, expressão de mártir. Sorriu para as câmeras. Apertou a mão de oficiais. Fingiu pertencer àquele lugar. Mas por dentro, ele estava pronto para me atacar, como sempre esteve. Só que naquela manhã, ele não queria apenas me atingir. Ele queria me destruir diante de todos. Ele queria manchar minha maior conquista com sangue, dor e perda. E conseguiu. Agora, do hospital onde tudo virou poeira, eu começo a rever cada gesto, cada frase, cada olhar. O ódio dele nunca foi repentino. Nunca foi surto. Foi construção. Foi cultivado como uma erva daninha bem cuidada. Ele apenas esperou o momento em que meu degrau estivesse mais alto, para que a queda fosse mais violenta. Mas o que ele não sabe é que eu não sou feita do mesmo material que ele. Eu caio, mas caio em pé. E se ele achou que aquela joelhada arrancaria meu fôlego para sempre, ele subestimou o que uma mulher militar carrega nas entranhas. E eu não falo só do filho. Minha mãe nunca me bateu, mas também nunca me defendeu. Nunca me arrancou da frente do perigo. Nunca se colocou entre mim e a injustiça. Ela tinha esse dom estranho de parecer sempre ocupada demais para notar quando algo se quebrava, especialmente se a rachadura era minha. Quando meu meio-irmão me empurrou da escada aos 10 anos, ela disse que eu devia ter tropeçado. Quando ele riscou meu rosto em uma foto da formatura com uma caneta azul, ela disse que era coisa de criança e pediu para eu parar de alimentar rivalidade. Rivalidade. Como se tudo fosse uma brincadeira entre iguais.
como se eu tivesse sido algum dia igual a ele aos olhos dela. Cresci tentando entender o que exatamente eu fazia de errado para merecer tanto silêncio. Meus boletins vinham impecáveis. Minhas medalhas aumentavam na parede do quarto. Meus professores elogiavam. Meus superiores promoviam. E mesmo assim, cada vez que ela me olhava, parecia me ver através de uma névoa, como se eu fosse uma visita educada, mas desconfortável. Enquanto isso, ele, com seus sumiços e escândalos, com seus fracassos retumbantes e suas promessas rasgadas, sempre recebia um olhar diferente, um olhar de piedade, um olhar que dizia: ele é difícil, mas é meu menino. Quantas vezes eu a ouvi justificar tudo o que ele fazia? Ele teve um começo difícil. Ele sente falta do pai. Ele não teve a mesma base que você. Como se isso desse direito a tudo. As humilhações, as agressões, a inveja que ele deixava vazar por entre os dentes como veneno em forma de piada. Nunca me chamava de filha diante dos outros. Era sempre a Lorena, ou na melhor das hipóteses, a militar. Meu pai, mesmo com toda a sua rigidez, me chamava de minha menina guerreira. Ela não. Dizia que nome de mulher não precisava estar em outdoor, que orgulho demais atrai olho gordo. Talvez fosse isso. Talvez eu tivesse me tornado o espelho do que ela não conseguiu ser. E ele, a repetição confortável do fracasso que ela sabia acolher. Lembro de uma tarde nublada em que, aos 18, eu voltei para casa depois do primeiro curso em outra cidade. Fui recebida com um abraço protocolar, um prato de comida requentada e a notícia de que meu irmão havia sumido de novo. Minha mãe chorava, mãos trêmulas segurando o celular sem resposta, dizendo que o filho dela estava perdido. E eu, de farda limpa e olhos brilhando por tudo que estava construindo, fui esquecida naquela cozinha como se fosse um fantasma. Naquela noite, ela dormiu no sofá, com o telefone na mão. Por ele, sempre por ele. Quando ele reapareceu dias depois, magro, fedorento e com a camisa rasgada, ela chorou como se ele tivesse voltado da guerra. A guerra era minha, e ninguém parecia ver. E foi assim durante anos. Eu era a responsável, a confiável, a que não precisava de carinho porque já estava bem. Como se força emocional fosse imunidade à dor. Como se disciplina militar anulasse o desejo simples de ser acolhida. Quando minha mãe me ligava, era para pedir ajuda com algo, nunca para perguntar como eu estava. Quando adoeci com febre alta em missão no sul do país, liguei para ouvir sua voz, e ela me respondeu com um suspiro impaciente. Você sabe se cuidar, né, filha? Essa frase me marcou mais do que qualquer xingamento. Eu sabia me cuidar, porque precisei aprender, porque ninguém nunca se preocupou em fazer isso por mim. E ainda assim, mesmo depois de tudo, mesmo depois de cada sinal de alerta, mesmo grávida, mesmo em ascensão profissional, eu quis trazê-la para o meu lado no dia da minha promoção. Quis que ela me visse chegar onde ninguém acreditava que eu chegaria. Quis ouvir só uma vez um "eu me orgulho de você", mas ela não foi. Alegou dor na coluna. E quando perguntei se estava bem, respondeu com a frieza de sempre: "Se eu cair, pelo menos caio em casa, né? Você tá aí rodeada de médicos." Ela não foi, mas deixou que ele fosse. E mais do que permitir, incentivou. Disse que ele estava diferente, que tinha se reerguido, que fazia bem perdoar. Me mandou uma mensagem 2 dias antes da cerimônia. Dá uma chance para ele. Você já venceu. Ele precisa se sentir parte de alguma coisa. Vencer, como se fosse uma competição. Como se eu tivesse passado a vida disputando com um fantasma. E naquele momento entendi. Ela não me via como filha. Ela me via como uma ameaça. Como o lembrete constante de que o filho que ela defendeu com unhas e dentes havia falhado. E a filha que ela ignorou tinha vencido. Eu era a ferida dela. E ele, a desculpa. No hospital, depois do ataque, ela apareceu. Chegou de blusa preta, rosto lavado, olhos marejados. Sentou ao lado da minha cama e segurou minha mão sem dizer nada. Eu não conseguia olhar para ela. Estava vazia demais, fisicamente devastada, emocionalmente em ruínas. Ela passou os dedos no meu cabelo e murmurou: "Ele surtou, filha. Não era ele. Ele te ama, à maneira dele." Eu puxei minha mão com delicadeza, mas firmeza. Não era amor. Foi tudo o que disse. Ela baixou os olhos e ficou em silêncio. Mas naquele silêncio, percebi tudo o que nunca me foi dito. A vergonha, o medo,
A culpa. Não por ele, mas por si mesma. Pela escolha que fez, de proteger sempre o mais fraco, mesmo quando ele se tornava o mais cruel. Ela não chorou, não pediu desculpas, mas antes de sair, deixou uma frase curta. Você vai se levantar, sempre se levanta. E saiu. Pela primeira vez, reconheceu minha força sem tentar apagá-la, mas não era mais suficiente. Não depois do que perdi, não depois do que ele me tirou. Na semana seguinte, quando os advogados do exército vieram colher meu depoimento, ela ligou pedindo que eu não expusesse demais. Disse que a imprensa estava em cima, que o nome da família poderia virar piada. Família. Ela ainda usava essa palavra como se não estivesse destroçada, como se ainda houvesse algo em mim que se curvasse por ela. Eu apenas desliguei, não com raiva, mas com um cansaço ancestral. Cansaço de não ser filha o suficiente, de ter que ser sempre mais, para receber sempre menos. E naquele ato, naquela recusa muda, escrevi minha própria ruptura. Ela nunca mais me ligou. E talvez pela primeira vez, eu não desejei que ligasse. A primeira vez que coloquei uma farda, senti que alguma coisa finalmente fazia sentido. O tecido ainda era áspero, o coturno machucava os calcanhares, e o corte de cabelo me deixava com a nuca estranha. Mas ali, naquele espelho velho do alojamento, com a faixa presa no braço e o nome bordado no peito, eu me reconheci. Pela primeira vez, não era a filha esquecida, a irmã tolerada, ou a presença útil que só servia quando resolvia problemas. Eu era alguém com posição, com hierarquia, com propósito. E mais do que tudo, com regras claras. Foi na escola preparatória de cadetes que aprendi a respirar de novo. Cada ordem cumprida, cada treinamento completo, cada insígnia costurada na manga do uniforme, era um grito silencioso dizendo: você conseguiu. Enquanto isso, em casa, ele tropeçava em círculos. Entrava e saía da escola, da polícia, de pequenos empregos que nunca duravam mais que um mês. Ele dizia que o mundo não era feito para pessoas como ele. E talvez estivesse certo. O mundo real exige escolhas, exige esforço. Mas ele não queria esforço. Queria aplauso fácil, desculpa pronta e um colo que sempre estivesse disponível, mesmo que sujo de mentira. Durante meus primeiros anos no quartel, recebi cartas da minha mãe, e em algumas delas, ele pedia para escrever também. Era estranho. Começava com "Espero que esteja bem, maninha", e terminava com uma piada de mau gosto, como se cada linha fosse um pretexto para me lembrar que ele ainda estava lá. Não como apoio, mas como fantasma. Em uma das cartas, disse que me invejava, mas não era uma inveja bonita, daquelas que inspiram. Era a inveja amarga, de quem culpa o outro por não ter conseguido levantar da própria queda. Enquanto eu acordava às 5 da manhã para correr 20 quilômetros com a mochila pesada, ele dormia até meio-dia, acordando apenas para pedir dinheiro emprestado. Enquanto eu engolia marmita fria durante as instruções de tiro, ele reclamava da falta de oportunidades no sofá da sala. E enquanto eu aprendia a desmontar armas, a mapear terreno, a manter o pulso firme mesmo em zona hostil, ele aprendia a manipular minha mãe, a esconder garrafas, a mentir sem piscar. Ele escolheu o vício, não só da bebida, mas da pena, do drama, do papel de vítima recorrente que sempre arrastava todos os olhares para si. Eu tentava ignorar. Dizia a mim mesma que ele era apenas uma sombra distante, mas a verdade é que ele era uma rachadura na base da estrutura que eu tanto tentava erguer. Cada vez que eu avançava, ele aparecia para lembrar minha mãe de que ainda estava lá, precisando de alguma coisa. E cada vez que eu fazia algo grandioso, um curso, uma missão, uma promoção, ela ligava para pedir que eu não me esquecesse do seu filho, como se ele fosse meu fardo, como se eu devesse pagar pelos buracos que ele cavou com as próprias mãos. Nos jantares de fim de ano a tensão era visível. Eu chegava de uniforme, sentava ereta à mesa, com o peso da responsabilidade nos ombros. Ele chegava atrasado, barba por fazer, olhos vermelhos, e fazia questão de esnobar minha presença. Comentava alto que militar vive de fingir ser duro, ou que hierarquia é coisa de gente insegura. E minha mãe ria, sem graça, enquanto servia a sobremesa. Eu sorria, por obrigação. Engolia o orgulho junto com o arroz. Sabia que ali, naquele terreno minado,
Qualquer palavra podia explodir uma memória, e eu já estava cheia de estilhaços. Com o tempo, a distância entre nós virou um abismo. Mas mesmo longe, ele dava um jeito de entrar na minha vida. Quando comecei a dar instruções em formação, ele apareceu na base com um currículo falso, dizendo que queria uma chance. Foi barrado no portão. Disse aos seguranças que eu tinha virado estrela e que não ajudava a própria família. Ligou para minha mãe dizendo que eu era arrogante. Ela, claro, acreditou. O que ele nunca entendeu, ou se entendeu, nunca aceitou, é que a minha escolha pelo quartel não foi uma fuga dele. Foi uma escolha por mim, por uma vida que não dependesse de desculpas, por um caminho que me exigisse mais do que uma lágrima no almoço de domingo. Eu não escolhi ser melhor. Eu escolhi ser justa. Comigo, com o que eu podia ser, com o que eu sabia construir com esforço. E essa foi a diferença entre nós. Ele precisava de plateia. Eu precisava de direção. Quando engravidei, quase aos 38, o mundo parou. Eu que passei anos adiando esse passo, achando que seria tarde demais, que não caberia no meu estilo de vida, que teria que escolher entre a carreira e a maternidade, eu, finalmente, permiti que uma nova vida crescesse dentro de mim. E foi nesse momento, talvez, que ele sentiu que estava perdendo para sempre. Porque até então, por mais distante que estivéssemos, ainda havia o consolo para ele de que eu não tinha uma família de verdade, de que minha vida era só trabalho. Mas ali, com um bebê a caminho, ele viu a última ponte se desfazendo, e ao invés de tentar atravessá-la, ele quis incendiá-la. Quando reapareceu, dizendo que queria me apoiar na gravidez, que queria reatar os laços, que sonhava em ver o sobrinho crescer, eu soube que havia algo errado, mas estava cansada, grávida, em meio à preparação da promoção, e de novo, com a voz da minha mãe repetindo no fundo, ele está diferente. Ele não estava diferente. Ele estava desesperado. E gente desesperada não busca redenção. Busca palco. O dia da cerimônia, como já escrevi antes, foi o clímax de uma história que ele começou a escrever muito antes. Quando ele escolheu o vício, eu escolhi a honra. Quando ele se deitou na lama, eu continuei marchando. E naquele dia, o que ele quis fazer foi arrastar minha vitória para o mesmo chão em que ele se afogava. Mas esqueceu que quem marcha, mesmo caída, sabe levantar. Ele me tirou um filho, mas não arrancou meu caminho. Agora ele está preso, e dizem que chora, que se diz arrependido, que diz não lembrar do que fez. E eu, sentada na cadeira de rodas do hospital, segurando um relatório médico que começa com a frase aborto espontâneo induzido por trauma abdominal, apenas olho pela janela e repito em silêncio. Não foi o álcool. Não foi um surto. Foi escolha. Ele escolheu me destruir. E eu escolhi sobreviver. Era fim de tarde quando ele bateu à porta da casa da minha mãe. Eu estava de uniforme simples, camiseta preta da força, cabelo preso num coque meio desfeito depois de um dia longo no batalhão. Havia acabado de chegar para deixar alguns papéis assinados que ela precisava levar à defensoria pública no dia seguinte. Estava cansada. Não esperava nada além de uma visita rápida. Talvez um chá sem açúcar e aquele silêncio tenso que já era habitual entre nós havia anos. Mas naquele dia, ao abrir o portão e vê-lo parado ali, encostado na grade, com um cigarro apagado entre os dedos e um sorriso que não tocava os olhos, alguma coisa dentro de mim recuou. Ele usava uma camisa social barata, esticada demais na barriga, e calçava um tênis antigo que já parecia desintegrar nos calcanhares. Estava limpo, sóbrio, ao menos na superfície, mas o olhar, não tinha nada de calmo. Era como o de um cão domesticado que, no fundo, ainda carrega nos dentes o gosto da briga. Fala, maninha, ele disse, como se não tivéssemos passado anos sem nos ver. Como se não houvesse uma cicatriz invisível atravessando tudo o que um dia se chamou de família. Você quer falar com a mãe? Foi tudo que consegui dizer, seca. Quero falar com você, ele respondeu, empurrando o portão com aquela confiança que só os culpados bem treinados sabem simular. E antes que eu pudesse reagir, já estava sentado no sofá da sala como se fosse da casa, como se fosse bem-vindo. Minha mãe apareceu com cara de surpresa fingida. Eu disse que ele ia passar, filha. Ele quer conversar, de verdade. Eu nem respondi. Só encostei na parede e esperei. Soube da promoção. Ele soltou, como se jogasse uma isca.
Fiquei quieta. General, hein? Sorriu, mas sem dentes. Pelo jeito, a gente tem uma estrela na família agora. Você veio para isso? Não posso parabenizar minha irmã? Respondeu com aquela entonação quase cômica. Você sempre foi melhor em tudo, né? Desde pequena. Agora tá aí, medalhada, cheia de respeito. Deve dar uma sensação boa, saber que todo mundo se curva quando você passa. Eu encarei. E pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Senti pena. Porque era tão claro, tão evidente, que o que ele odiava não era a minha farda ou minha posição. Era o fato de que, por mais que tivesse tentado manchar meu nome, minha infância, minha relação com a nossa mãe, ele ainda estava ali, afundado no mesmo pântano. E eu, apesar de tudo, seguia adiante, grávida, promovida, em paz. Ele não parava de falar. Reclamava da vida, da economia, da saúde, do governo, do passado, e tudo girava em torno do mesmo centro, ele mesmo. Como se tudo que eu tivesse conquistado fosse um lembrete constante do que ele perdeu. E no fundo, talvez fosse. Você vai ser homenageada na base, né? Ele perguntou, como quem tenta parecer casual. Vai ter cerimônia e tudo? Confirmei com um aceno curto. Meu instinto gritou que ele estava puxando o novelo com mais força do que devia. Posso ir? Minha mãe, animada demais, respondeu antes de mim. Claro que pode, filho. Vai ser lindo. A Lorena merece. Você vai ver. Eu fechei os olhos. Não por desrespeito, mas por saturação. Aquelas palavras ditas como se ele fosse parte da celebração me fizeram entender que algo estava prestes a mudar. Mas eu não sabia o quê. Ainda não. Os dias seguintes foram um turbilhão. Entre exames pré-natal, entrevistas internas e ensaios protocolares para a solenidade, eu mal conseguia respirar. Mesmo assim, aquela visita ficou latejando na minha nuca. Eu sentia que havia algo deslocado, uma peça solta, um detalhe fora do lugar. Ele começou a aparecer mais. Passava na casa da minha mãe, dizia estar querendo fazer as pazes. Chegou a me mandar mensagens, coisas genéricas, vídeos engraçados, notícias de WhatsApp, como se tentasse construir um vínculo do zero, depois de anos de terra arrasada. E minha mãe, coitada, vibrava com isso. Dizia que finalmente estávamos voltando a ser uma família. Ele mudou, filha. Agora vai ser diferente. Ele quer fazer parte. Fazer parte. Essa expressão me doía de um jeito que nem sei explicar, porque tudo o que ele sempre quis foi me arrancar da parte que me cabia. Sempre quis tomar à força o que não lhe era de direito. E agora, com uma máscara nova e um sorriso treinado, ele se apresentava como irmão redimido, prestes a aplaudir minha maior conquista. Era teatro. E eu sabia. Mas grávida, cansada, cercada por vozes dizendo que perdoar era sinal de maturidade, acabei cedendo. No dia anterior à cerimônia, ele apareceu com um presente. Uma caixinha embrulhada com papel prateado, fita azul e um cartão sem nome. Pro bebê, ele disse. Não sei se menino ou menina, mas é de coração. Eu não abri. Agradeci por educação. E quando ele saiu, deixei a caixa na cozinha e fui direto pro quarto. Me sentei na cama e, instintivamente, abracei a barriga. Havia algo ali. Algo no ar. Como quando a tropa sente o clima mudar antes de uma emboscada. Eu não sabia dizer o quê, mas sabia que estava vindo. E veio. A cerimônia, como já contei, foi perfeita até o instante do ataque. E naquele momento, quando me ajoelhei com o sangue se espalhando pelo tecido branco, o olhar dele era o mesmo da infância. Aquele em que ele me empurrou da escada e disse, foi sem querer. O mesmo de quando rasgou meu diário e jogou no lixo. Só estava brincando. O mesmo de quando tentou me beijar no susto e riu quando eu chorei. Você é sempre exagerada. Naquela plataforma, diante dos olhos da imprensa, dos oficiais, dos amigos, ele terminou de escrever o destino que escolheu. Ser o homem que nunca suportou ver uma mulher maior que ele, nem mesmo a própria irmã, e muito menos uma general grávida. Antes do chute, vieram as palavras. Sempre vem. Os gestos são só a ponta visível de algo que se infiltra muito antes. Algo que cresce no silêncio, escondido entre frases que soam inofensivas, demais para serem denunciadas.
No caso dele, as ameaças nunca vieram em tom alto, nunca bateram de frente. Elas escorriam pelas bordas da conversa, pingavam como veneno fraco em colheradas diárias, até que um dia eu me dei conta de que já estava contaminada demais para sair ilesa. Na semana que antecedeu a cerimônia, ele passou a frequentar a casa da minha mãe com mais frequência. Chegava sem avisar, às vezes à noite, outras vezes pela manhã, sempre com alguma desculpa simples. Buscar uma blusa, trazer pão, perguntar se o carro dela precisava de gasolina. Mas o que ele realmente queria era me observar, me medir, me esvaziar. Teve uma noite em que ele chegou e me encontrou sentada na varanda, com os pés apoiados na cadeira ao lado e a mão sobre a barriga. Era um gesto que eu fazia com frequência, sem perceber, um tipo de proteção inconsciente. Ele ficou em pé, encostado no batente da porta, me observando por mais de 1 minuto sem dizer nada. Quando falou, foi com aquela voz quase gentil, que só usava quando estava prestes a ferir. Tá preparada para tudo mudar depois desse bebê? Não respondi. Apenas continuei olhando o céu sem nuvens. Porque vai mudar, né? Ninguém te avisa, mas muda. Ainda mais para mulher. Ainda mais sendo você. General, grávida, sozinha. Parece currículo de tragédia anunciada. Você quer dizer alguma coisa ou só veio destilar veneno? Perguntei, sem tirar os olhos da noite. Ele riu. Um riso seco, breve. Eu só fico pensando, até onde dá para subir antes de cair de uma vez? Levantei da cadeira, passei por ele sem olhar e entrei. A partir daquele dia, as visitas se intensificaram. E as frases também. Você não tem medo de ser o tipo de mulher que ninguém ama? Esse bebê aí vai ter pai ou vai herdar só a sua dureza? Vai mesmo subir naquele palco parecendo um pinguim de farda apertada? Não era brincadeira. Era pólvora. Minha mãe dizia que ele falava aquilo para quebrar o gelo, que ele era assim mesmo, irônico, que se importava, só não sabia demonstrar. Eu tentei dizer que aquilo não era humor, que era invasão, que era um tipo de crueldade sorridente que machuca mais do que um tapa. Mas ela, como sempre, preferiu ignorar. Você é forte, Lorena. Ele é só um homem perdido. E eu estava cansada de ser a forte, porque até a rocha quebra se levarem estilhaços com frequência suficiente. Na véspera da cerimônia, ele apareceu na cozinha enquanto eu tomava café. Minha mãe tinha saído para buscar exames. Estávamos sozinhos. Ele encostou no balcão, cruzou os braços, me olhou de cima a baixo como quem avalia uma adversária e disse sem rodeios: Você sabe que tudo isso é fachada, né? Medalha, título, continência. Você se pendura nisso porque sem farda não é ninguém. Minha mão tremeu, mas segurei a xícara. Não por orgulho, por segurança. Eu sabia do que ele era capaz. E quando esse bebê nascer, vai ter que escolher. Ou segue sendo a general durona, ou vira mãe fracassada igual a nossa. Porque ninguém consegue ser tudo. Um dia a máscara cai. Eu não uso máscara, respondi com calma. E se você tivesse feito metade do que eu fiz, saberia disso. Ele se aproximou um passo. Ficou tão perto que eu podia sentir o hálito com gosto de café velho. É por isso que você me odeia? Perguntei. Eu não te odeio. Eu só acho engraçado. Você sempre quis vencer. E agora tá aí, com um filho sem pai, vivendo no mundo dos homens, achando que pode comandar tudo. Mas no fim das contas, você continua sendo aquela garotinha da escada. A diferença é que dessa vez, se cair, não levanta. Eu queria dizer algo. Queria retrucar. Mas alguma coisa em mim dizia para não reagir. Não ali. Não com ele. Porque o que ele queria era isso. Desestabilizar. Tirar de mim o que me dava estrutura. Ele sempre foi especialista em fazer isso com palavras. E agora, se aproximava do limite com algo mais. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto. Pela primeira vez desde que me tornei adulta, tive medo real dele. E medo não por mim, mas pelo que eu carregava. Era como se aquele corpo que um dia já suportou selva, sol, marcha e granada, agora precisasse proteger uma vida pequena demais para entender o que é maldade. E então, veio a manhã da cerimônia. Quando ele chegou ao quartel, minha mãe o recebeu como se fosse um herói. Estava vestido com roupas emprestadas, cabelo alinhado, perfume barato. Tinha a aparência de um homem decente, mas bastou ele se aproximar da área reservada.
me ver de uniforme completo, barriga ainda discreta sob o tecido branco e medalhas penduradas com precisão, para que seus olhos escurecessem. Ele disfarçou. Sorriu. Apertou a mão de um oficial. Disse que estava orgulhoso. Mas eu sabia. Sabia porque, minutos antes de subirmos à plataforma, nos encontramos sozinhos nos bastidores. Eu ajeitava a gola da farda diante do espelho quando ele entrou, sem bater. Bonito traje, comentou. Combina com você. Branco. Sangue aparece melhor. Parei o que estava fazendo. Se você vier com mais uma frase dessas, eu mesmo vou pedir sua retirada da base, disse. Minha voz estava firme, mas por dentro eu sentia o chão ceder. Ele se aproximou, sorriu como se não tivesse dito nada de errado e sussurrou. Você já perdeu. Só ainda não percebeu. E então, saiu. 15 minutos depois, o palco. A solenidade, o hino, a bandeira, o nome chamado, a promoção e o joelho. Aquelas palavras foram o prelúdio, as ameaças, a preparação. O golpe não veio de repente. Veio com cada vírgula, cada riso, cada comentário. A violência começou bem antes do chute. Começou atrás da porta, sozinha, invisível. Mas agora, visível ou não, eu tinha a missão de fazer com que o mundo soubesse. Porque se ninguém viu antes, agora todos veriam. O impacto não foi apenas físico. Foi histórico, simbólico, quase ritual. Eu não senti apenas o joelho entrando em meu ventre. Senti como se todo o peso dos anos de silêncio, de humilhações mascaradas, de olhares desviados pela minha mãe, de frases venenosas sussurradas em portas fechadas, tivesse escolhido aquele instante para se condensar e explodir diante de todos. O mundo que até então estava alinhado, cadetes perfilados, bandeiras erguidas, hino marcando o compasso, se rompeu em segundos. Não havia mais protocolo, não havia mais solenidade. Havia apenas o som do meu corpo batendo no chão e o silêncio atordoado de centenas de pessoas que não conseguiam acreditar no que tinham visto. O piso gelado da plataforma queimava contra minha pele. O uniforme, que horas antes eu havia passado com cuidado obsessivo, agora estava manchado de vermelho. Não foi uma mancha pequena, não foi discreta. Foi brutal, espalhada, escancarada, como se o corpo quisesse provar para o mundo, em tempo real, a violência que tinha sofrido. Minhas mãos instintivamente buscaram o ventre, mas já sabiam. O sangue não mentia. Eu não tinha como proteger. Não havia marcha, não havia ordem, não havia disciplina capaz de impedir aquele desfecho. Foi então que ouvi a voz do almirante. Ele não era apenas meu superior. Era um homem que já tinha visto guerra, que já tinha conduzido tropas sob fogo cerrado, que já tinha sentido o cheiro da morte mais vezes do que se conta. Mas ali, naquele instante, sua voz saiu trêmula, carregada de incredulidade. Ele atacou uma general! Gritou. Ela está grávida! Ela acabou de perder o bebê! Aquelas palavras ecoaram sobre o pátio como tiros, atravessando cada peito que assistia. Os cadetes recuaram, oficiais correram, jornalistas avançaram. Em segundos, a solenidade se transformou em caos. Olhei de lado e vi meu meio-irmão. Ele não fugiu, não correu, não pediu desculpas. Ficou parado, como se nada tivesse acontecido, como se o golpe fosse apenas um detalhe. Seu rosto carregava uma serenidade perturbadora, e isso doeu mais do que o golpe, porque não havia arrependimento, não havia surpresa, havia cálculo. Era isso. Ele tinha planejado, arquitetado, esperado o momento exato em que eu estivesse mais exposta, diante do país, da instituição, da imprensa, para me ferir da forma mais devastadora possível. A equipe de segurança o cercou em segundos. Vi as algemas brilharem ao redor dos pulsos dele, mas não houve resistência. Ele se entregou com a calma de quem acreditava ter vencido, talvez porque soubesse que para ele o objetivo não era escapar, era destruir. E ao olhar para o meu uniforme, ao sentir o sangue se espalhando sob meu corpo, percebi que, de certa forma, ele tinha conseguido. Fui carregada para a ambulância entre vozes que se confundiam, ordens médicas, gritos de oficiais, choros abafados. Não havia mais cerimônia.
Não havia mais promoção. Havia apenas a constatação cruel de que meu maior dia tinha se transformado no maior dos pesadelos. O caminho até o hospital foi um borrão. As luzes vermelhas refletiam no teto. Os monitores apitavam. Alguém pressionava minha mão. E eu, entre um suspiro e outro, só conseguia repetir para dentro: não, não agora. Por favor, não agora. Mas já era tarde. No hospital, confirmaram o que meu corpo já sabia. Perdi meu filho. Perdi a chance de segurar nos braços a vida que crescia dentro de mim. Perdi de forma pública, brutal, inesquecível. Não foi a guerra que tirou de mim. Não foi a dureza de uma missão no sertão. Não foi uma emboscada em operação. Foi um joelho, covarde, de alguém que carregava meu sangue. E isso ninguém no mundo estava preparado para entender. As notícias se espalharam como fogo em palha seca. General grávida é atacada durante promoção. Cerimônia vira tragédia após agressão. Manchetes frias, mas que não davam conta do que realmente havia acontecido. Porque aquilo não era apenas uma agressão. Era um manifesto de ódio, de inveja, de rancor acumulado. Era a materialização de tudo o que cresceu no silêncio da minha infância e que encontrou palco no dia mais importante da minha carreira. E o chão, aquele chão frio, manchado, nunca mais saiu da minha memória. Eu fecho os olhos e ainda vejo o reflexo das bandeiras tremulando sobre o vermelho. Ainda ouço o eco dos gritos. Ainda sinto a dor não só do corpo, mas da dignidade arrastada para o pó. Porque, mais do que tudo, ele tentou me arrancar a condição de mulher, de mãe, de soldado. Ele quis me reduzir a um corpo no chão. E por alguns instantes conseguiu. Mas naquele hospital, quando respirei fundo pela primeira vez depois da anestesia, prometi a mim mesma que aquilo não seria o fim, que ele não me roubaria também o futuro. Eu estava ferida, sim. Estava devastada, sim. Mas havia algo que ele nunca entenderia: a capacidade que nós, mulheres militares, temos de transformar dor em trincheira. Ele me chutou no ventre, mas foi ele quem abriu a guerra da qual eu sairia mais forte. O hospital me devolveu a realidade com a frieza de um relatório. Abortamento induzido por trauma abdominal. Era assim que estava escrito, impresso em papel timbrado, assinado por 2 médicos. Nenhuma linha falava de dor. Nenhuma palavra captava o peso do silêncio que me cercou quando acordei e descobri que o berço dos meus sonhos havia se esvaziado. Não havia explicação técnica para o buraco no peito, mas havia registro, e aquele registro, embora doloroso, seria a primeira pedra de um processo maior. O processo que eu não pedi, mas que se impôs. Em menos de 24 horas, uma equipe da Corregedoria Militar bateu no quarto. Vieram de farda, pastas de couro, expressões sérias. Não me trataram como vítima nem como acusada. Me trataram como peça de um tabuleiro institucional. General, precisamos do seu depoimento. O país inteiro está acompanhando. É questão de honra. Respirei fundo. Não queria falar, mas não me deram escolha. Contei o que vi, o que ouvi, o que senti. Relatei as ameaças veladas, os comentários, a aproximação cada vez mais hostil. Escondi as lágrimas. Escondi o cansaço. Eu sabia que cada palavra seria pesada, e eu não podia parecer frágil. Enquanto isso, do outro lado da cidade, ele já tinha advogado. Soube pela imprensa antes mesmo de saber pelos autos. Homem é acusado de agredir irmã durante cerimônia, mas a defesa foi rápida em lançar outra versão. Acidente. Disseram que ele tropeçou, que o palco era estreito, que o movimento não teve intenção. Alegaram que eu caí por desequilíbrio, que o uniforme apertado e a gestação precoce poderiam ter provocado um desmaio. Mentira após mentira. E o que mais doía não era a invenção. Era a certeza de que alguns acreditariam. Minha mãe foi chamada para depor. Eu sabia o que ela diria antes mesmo de ela abrir a boca. Ele nunca faria isso de propósito. Ele ama a irmã. Foi um acidente. O mesmo discurso de sempre. O manto protetor que ela estendeu a vida inteira sobre ele, agora estendido de novo, mesmo diante de um uniforme manchado de sangue. Mesmo diante de uma criança que nunca respiraria. E eu, deitada no leito, via meu nome sendo arrastado para um tribunal de opiniões públicas, onde amor de mãe pesava mais que laudo médico. A imprensa não perdoava.
Manchetes me chamavam de general ferida, a oficial grávida que caiu no palco. Alguns jornais colocavam aspas em cada frase. Ela diz ter sido atacada. Como se não bastasse sangrar, eu ainda precisava provar. Como se meu corpo fosse apenas palco para especulação. Fotos minhas deitada na maca circulavam em redes sociais, acompanhadas de comentários que variavam entre solidariedade e suspeita. Alguns me acusavam de ter espetacularizado a dor. Outros diziam que eu queria aparecer. Eu, que passei a vida inteira tentando não ser vista, agora era exposta de maneira cruel. O processo criminal avançava com lentidão exasperante. Laudos, audiências, oitivas, cada etapa parecia um campo minado. A defesa dele insistia que eu tinha provocado, que havia tensão entre nós, que eu o havia humilhado com minha carreira. Uma narrativa nojenta que tentava transformar a inveja dele em legítima defesa emocional. Diziam que eu me aproveitava da farda, que usava a hierarquia para pintá-lo como monstro, como se eu precisasse inventar o que todos viram com os próprios olhos. O tribunal militar, por sua vez, caminhava em paralelo. O exército não podia deixar aquilo passar em branco. Ataque a uma general era mais do que uma manchete. Era um abalo à disciplina, à hierarquia, à imagem de toda a instituição. Oficiais superiores me visitaram no hospital. Alguns falavam em solidariedade, outros em contenção de danos. É preciso pensar na repercussão, repetiam, como se eu não soubesse. Como se cada célula do meu corpo não estivesse gritando que minha vida tinha se transformado em espetáculo. Nos primeiros interrogatórios, ele se mostrou frio. Alegou lapsos de memória. Disse que não lembrava do golpe. Sorriu diante de perguntas cruciais. Tentou inverter o jogo, insinuando que eu sempre o tratei como inimigo, que nossa relação era marcada por competição, que a cerimônia era só mais um palco para me exibir. Ela nunca me aceitou como irmão, declarou. Ouvi o áudio vazado no noticiário e senti o estômago revirar. Ele não queria apenas escapar da pena, queria me destruir de novo. Dessa vez, com palavras. Os advogados dele pediram perícia no palco. Queriam medir o espaço, refazer os movimentos, provar que o golpe podia ter sido acidente. Um circo. Vi imagens da reconstituição. Bonecos, marcações no chão, cronômetros. Tudo para desviar do óbvio. O olhar dele, captado por uma câmera, segundos antes de me atingir. Um olhar carregado de algo que nenhum perito poderia traduzir, mas que qualquer um com memória reconheceria. Intenção. Enquanto isso, eu me agarrava ao pouco que restava. As mensagens de apoio de soldados que servi, as cartas de cadetes que diziam se inspirar em mim, mas o processo era cruel, porque cada página me lembrava não apenas do que perdi, mas de como o mundo pode distorcer até a dor mais evidente. Não bastava ter sido agredida. Eu precisava provar que não caí sozinha. Não bastava ter perdido um filho. Eu precisava convencer que não foi culpa do destino. Às vezes, à noite, eu me pegava encarando o uniforme guardado no armário. As manchas já secas. Vermelho escuro no branco puro. Eu não quis mandar lavar. Não quis apagar. Aquele tecido era testemunha. Era prova viva de que ninguém jamais poderia me calar. E mesmo que o tribunal se arrastasse, mesmo que a imprensa distorcesse, mesmo que minha mãe continuasse preferindo a versão conveniente, eu sabia, a verdade estava ali, gravada, e eu não ia permitir que fosse apagada. O processo continuaria, e ele tentaria todas as manobras possíveis para se safar. Mas eu também tinha minhas armas. Não armas de fogo nem de combate. Minhas armas eram outras. Disciplina, silêncio, firmeza. Eu sabia que a justiça é lenta, mas também sabia que a paciência é a maior estratégia de guerra, e eu estava disposta a esperar o tempo que fosse necessário para ver o desfecho, porque ele já havia me tirado o que era insubstituível, mas não me tiraria a dignidade. E enquanto eu me preparava para enfrentar os tribunais, percebi. O verdadeiro campo de batalha não era o palco da cerimônia, era esse, o da narrativa, o da memória, o da verdade contra a mentira, e dessa vez eu não estava disposta a ceder terreno. Os dias que se seguiram ao ataque foram um borrão de entrevistas, relatórios, audiências e manchetes. Eu me sentia exausta, mas não havia espaço para recolhimento. Enquanto meu corpo ainda cicatrizava da violência,
O país inteiro debatia minha vida em voz alta. O noticiário repetia, em looping, a imagem congelada do instante em que caí. O uniforme manchado de sangue se tornou símbolo. Mas símbolo de quê? Ainda não estava claro. Alguns diziam que era a prova da covardia do agressor. Outros insinuavam que eu havia transformado minha dor em espetáculo. A internet me dilacerava com opiniões que vinham de estranhos escondidos atrás de telas, gente que nunca marchou um único quilômetro, julgando o peso do que eu carregava. No entanto, algo começou a mudar quando as primeiras imagens de câmera de segurança da cerimônia vazaram. Não eram apenas fotos estáticas. Eram vídeos. E neles, não havia como negar. A aproximação dele não foi um tropeço, nem um acidente. A câmera captou a maneira como ele apertou a mandíbula antes de me atingir, a frieza com que ergueu o joelho, o instante exato em que me olhou nos olhos antes do golpe. Não havia desequilíbrio, não havia improviso, havia intenção, e essa prova se espalhou como fogo em campo seco. Em poucos dias a narrativa mudou. O que antes era dúvida se tornou indignação. Vi colunistas que antes questionavam minha versão agora pedirem desculpas publicamente. Vi oficiais superiores gravarem mensagens de apoio. Vi jovens cadetes marcharem com fitas pretas nos braços em sinal de luto pelo filho que perdi. E pela primeira vez desde o ataque, senti que não estava sozinha. Que a dor que antes era apenas minha começava a ser reconhecida como coletiva. Foi nesse contexto que a cerimônia que havia sido interrompida foi remarcada. Não havia como apagar o que aconteceu, mas havia como reescrever a história a partir dele. O exército decidiu que eu subiria novamente ao palco, não para encenar a promoção perdida, mas para mostrar que nem mesmo a violência tinha o poder de me roubar a posição que conquistei. Era um gesto simbólico, mas em símbolos muitas guerras encontram seus desfechos. Na noite anterior, quase não dormi. Passei horas olhando para o uniforme ainda guardado, a mancha vermelha que nunca lavei. Pensei em usar outro, limpo, intacto, mas alguma coisa dentro de mim dizia que não. Que aquela mancha precisava estar lá, não como vergonha, mas como testemunha. Então, na manhã da nova cerimônia, vesti o mesmo tecido que carregava as marcas da tragédia. Ajustei os botões, amarrei os cabelos, respirei fundo diante do espelho e me vi como nunca antes. Não apenas general, mas sobrevivente. O pátio estava lotado. Havia mais câmeras, mais olhos, mais silêncio. O hino tocou novamente. Mas dessa vez cada nota parecia carregada de uma gravidade que antes não existia. Subi ao palco com passos firmes, sentindo o peso da farda e do olhar coletivo. O almirante me esperava, semblante austero, mas agora havia também uma sombra de respeito que não era apenas institucional, era humano. Quando anunciaram meu nome, o som não foi apenas de formalidade, foi de afirmação. Eu estava viva, eu estava ali, eu tinha resistido. Recebi as medalhas e, por um instante, deixei que os olhos percorressem a multidão. Havia jovens soldados com lágrimas contidas, jornalistas segurando câmeras com as mãos trêmulas, oficiais batendo continência com mais vigor do que nunca. E entre eles, percebi algo maior. O país inteiro, por meio daqueles rostos, me olhando não como vítima, mas como símbolo de resiliência. Fui convidada a falar. Subi ao púlpito. O microfone estava frio, as mãos firmes. Não preparei discurso. Deixei que a verdade saísse como veio. Não escolhi que a minha história fosse marcada por violência. Não escolhi perder o filho que carregava, mas escolhi levantar. Escolhi não permitir que a covardia definisse quem eu sou. O uniforme que visto hoje carrega manchas de sangue, e cada uma delas é lembrança do preço que paguei, mas também é prova de que não me dobraram. Estou aqui porque acredito que a honra não é ausência de dor, mas a coragem de seguir apesar dela. E é isso que vou carregar até o fim. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer aplauso. Mas então veio o som, não de palmas protocolares, mas de uma ovação uníssona. Gritos de cadetes, aplausos de oficiais, o público se erguendo. Eu não chorei, não ali. Apenas mantive a postura ereta, as mãos firmes, o olhar fixo no horizonte, como sempre fiz. Mas dentro de mim, algo finalmente se alinhava. A dor não desaparecia, mas encontrava sentido. Naquele dia, entendi que ele tentou me destruir em público, e foi em público que eu renasci. Ele quis transformar meu maior dia em tragédia,
e acabou me entregando uma força que eu mesma não sabia possuir. O país inteiro descobriu a verdade, não porque eu gritei, mas porque me mantive de pé. E quando desci do palco, com as medalhas pesando contra o peito e a farda ainda marcada, percebi que o sangue que um dia me feriu agora me legitimava. Eu não era apenas uma general. Eu era a memória viva de que nenhuma violência é capaz de apagar o que é conquistado com dignidade. E naquele instante, pela primeira vez desde a queda, eu senti que havia vencido uma guerra que nunca escolhi lutar. Eu sempre soube que aquele momento viria. Desde o dia do ataque, desde o instante em que vi o olhar dele se fechar em calma mórbida após me atingir, soube que em algum ponto da estrada, a vida me empurraria para a última encruzilhada com meu meio-irmão. Não importava se seria no tribunal, no corredor de um presídio ou em uma sala fria de visitas vigiadas. Esse confronto era inevitável, porque histórias como a nossa não terminam em silêncio. Precisam de uma frase final, um corte definitivo, uma verdade pronunciada diante do inimigo. O processo avançava. As imagens, os laudos, os testemunhos. A opinião pública já não o protegia e a máscara de acidente havia caído. Ele seria condenado. Mas antes da sentença final, pediram meu comparecimento para uma audiência de instrução. A defesa queria um encontro frente a frente. Disseram que seria rápido, protocolar. Eu hesitei. Não porque tivesse medo, mas porque me perguntava o que ainda havia para ouvir. O que mais poderia ser dito depois que o corpo do meu filho foi enterrado sem sequer ter visto a luz? Ainda assim, fui. Não por ele. Fui por mim, porque sabia que sem esse último passo, algo ficaria aberto, corroendo como ferida mal cicatrizada. A sala era simples. Mesa no centro, 2 cadeiras, um vidro espelhado ao fundo. Havia advogados, militares da corregedoria, um juiz de toga clara. E ele entrou algemado, mas ainda com aquele andar de quem acredita carregar algum poder. Sentou-se diante de mim e, por alguns segundos, o tempo pareceu retroceder. Vi o mesmo garoto que um dia desenhou bigodes nas minhas fotos, que empurrou minha mochila no chão da rua, que me chamou de moleque de saia. Só que agora, o que ele carregava nos olhos não era mais zombaria. Era vazio. E o vazio às vezes é mais perigoso do que o ódio. Ele começou a falar, mas não de arrependimento. A defesa o instruíra bem. Disse que estava confuso, que não lembrava do instante, que a mídia tinha distorcido. Tentou se pintar como bode expiatório, como vítima de uma narrativa construída contra ele. Usou palavras bonitas, faladas com cuidado, mas cada sílaba me soava como a velha mentira, a mesma que ouvi quando tropecei escada abaixo, quando tive meu rosto riscado em fotos, quando ele jurava que era sem querer. Eu reconhecia o padrão. Ele nunca mudou. Esperei pacientemente. Ouvi o discurso inteiro, como o soldado que ouve o inimigo falar antes do ataque. E quando o juiz me autorizou a responder, não levantei a voz. Apenas ajeitei a farda, endireitei os ombros e falei olhando direto em seus olhos. Você me tirou algo que não pode ser devolvido. Não há desculpa, não há esquecimento, não há discurso que apague o que fez. Mas existe uma verdade. Você nunca me derrubou, nem quando me empurrou criança, nem quando me humilhou adolescente, nem quando me atacou grávida diante da nação. Sempre fui eu quem se levantou. E é por isso que hoje estou aqui. Porque enquanto você apodreceu dentro da própria inveja, eu construí uma vida, uma carreira, uma honra. Você quis me arrancar o futuro. E conseguiu arrancar meu filho. Mas não arrancou quem eu sou. E nunca vai arrancar. A única coisa que você conseguiu foi selar o fim do que restava entre nós. A partir de hoje, não existe mais irmão. Existe apenas um criminoso. E diante de mim, você morreu. Enterrei você junto com o bebê que perdi. Não volte a me chamar de irmã. Nunca mais. E ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, vi sua boca se contrair sem encontrar resposta. Tentou rir, mas o som não saiu. Tentou sustentar o olhar, mas desviou. Foi nesse gesto mínimo que percebi que a guerra estava encerrada. Eu não precisava de sentença. Não precisava de grades. Não precisava de condenação. A minha vitória estava naquele instante, naquela quebra. Porque diante de todos,
Ele finalmente entendeu que não tinha mais poder nenhum sobre mim. Saí da sala com passos firmes. Do lado de fora, o corredor estava silencioso. O ar parecia mais leve. Não chorei. Não sorri. Apenas respirei fundo. Era como se tivesse largado um peso que carregava desde a infância. Não apenas o peso dele, mas o peso de ainda acreditar que havia salvação possível. Não havia. E aceitar isso me libertava. A condenação veio semanas depois. Anos de prisão, regime fechado, manchetes rápidas, comentários apressados. Mas para mim, a verdadeira sentença já havia sido proferida no meu olhar quando lhe disse que não tinha mais irmão. Foi ali que enterrei, de vez, o laço que me feriu por décadas. Continuei minha vida. Segui servindo, usando a farda não apenas como símbolo de autoridade, mas como cicatriz honrada de tudo que sobrevivi. Recebi homenagens, comandei tropas, dei palestras sobre resiliência, mas acima de tudo, aprendi que existem batalhas que não se vencem em campo aberto. Vencem-se no silêncio, no olhar firme, na frase que sela um destino. E a minha frase foi aquela, o corte final, a sentença definitiva. Ele me chamou de irmã pela última vez na infância. Eu o declarei morto para mim na vida adulta. E desde então, nunca mais carreguei o peso de tê-lo às minhas costas. Assim terminou nossa história. Com sangue, sim. Com dor, sim. Mas também com a certeza de que eu, mesmo deitada no chão, sempre tive a força de levantar. E ele, mesmo em pé, sempre esteve condenado a cair.